Como vimos anteriormente, nosso Aifu acabou desmaiando e enquanto a garota estava no hospital, o ML acabou não gostando muito do que ouviu John falar. Mas, ao contrário do que eu havia falado da última vez, o rapaz pensa em dar uma resposta desnecessária para o que ouviu, só que acaba desistindo disso após imaginar que Lin ficaria em uma posição ruim caso ele fizesse algo do tipo. Com isso, o rapaz agradece pela ajuda de John e deseja a ele um ótimo dia. E com a saída do chefinho iludido, Mon olha para sua gata desacordada e lembra de algo que Lin havia falado há um tempo atrás. Ao mesmo tempo, o rapaz começa a se questionar sobre aquela situação e apoia sua cabeça sobre a cama e fica pensando que nunca pediu para Sora se esforçar daquela forma por causa dele. Enquanto isso, John, que estava a caminho da empresa, fica pensando na conversa que teve com seu pai e nessa ocasião, o rapaz fala para o velho que ele não estava na posição de impedi-lo de ver a protagonista e comenta que seu pai, no mínimo, deveria esperar a garota acordar para ir até ela. E o Coroa concorda com aquilo. Já na empresa, uma das colegas de trabalho de Lin pergunta como a senhorita estava e John diz que nosso Aifu estava bem e precisava apenas descansar. Ouvindo isso, a mulher faz alguns comentários sobre a situação e mais tarde Lin abre seus olhos e lembra que havia desmaiado. Então, ao olhar para o lado, a garota percebe que seu futuro marido estava ali e fica admirando o rapaz enquanto pensava em algumas coisas. Pouco tempo depois, Taesun começa a conversar com a senhorita e a garota pede desculpas e diz que Mon deveria ter ficado preocupado. Nessa hora, Taesun diz que a protagonista deveria ligar para o trabalho antes de qualquer coisa e explicar que estava tudo bem. E Sora concorda com o que seu boy propôs. Com isso, Lin liga para John e os dois acabam conversando. No final, o chefinho iludido pergunta se ele poderia levar alguém para visitar sua amiga. No final do expediente, John vai até o hospital e nossa deusa magnífica diz para o rapaz o que o médico havia falado para ela. E John comenta que estava feliz que nada de mais grave havia acontecido. E pergunta como estava a cabeça da senhorita, já que ela bateu no chão quando desmaiou. Ouvindo isso, Sora responde que estava tudo bem e o chefinho iludido manda Lin usar essa oportunidade para descansar. Nessa hora, a senhorita muda de assunto e pergunta onde estava a outra pessoa que o rapaz disse que levaria. Nesse momento, John manda seu velho entrar e apresenta Lin para seu pai. E como você já deve ter imaginado, a protagonista ficou sem entender nada aqui. Então John tenta apresentar o ML, mas o velho apocalíptico corta a fala do jovem e pergunta se Lin era a filha de seu falecido amigo, e diz seu nome. Ouvindo isso, Sora responde que aquele não era o nome de sua mãe, então o velho fala que realmente não era, já que aquele era o nome de seu falecido pai, e comenta que ele era bastante próximo do falecido. E sem pensar muito sobre o que estava prestes a falar, o velho começa a dizer que não ter cuidado da família do falecido foi o maior arrependimento de sua vida, e chega até mesmo a começar a comentar sobre a tal promessa, mas quando se dá conta, interrompe o que estava falando e tenta mudar de assunto. Mas, pela reação de todos que estavam ali, você já percebe que o estrago estava feito. E eu já prevejo outra novela mexicana a caminho. E como já era de se esperar, o clima do local fica bastante estranho e John arrasta seu pai para fora, enquanto diz que o homem tinha prometido não falar nada sobre aquilo. Enquanto isso, Lin olha para Taesun, que estava em choque tentando entender o que ele acabou de escutar. Em seguida, o rapaz começa a pensar que basicamente Lin e John eram noivos desde criança. Então, depois de lembrar de tudo o que aconteceu, o ML chega à conclusão que o chefinho iludido era um homem melhor para a protagonista do que ele. E enquanto Taesun estava perdida em pensamentos, nossa deusa magnífica interrompe o rapaz e fala que seja lá o que ele estivesse imaginando poderia parar e faz uma expressão bastante triste. Ouvindo isso, Mon olha para a moça e se questiona como ele estaria de agora em diante e volta a se perguntar se John não faria Lin mais feliz. Enquanto isso, do lado de fora do quarto, John tem uma pequena conversa com seu pai sobre o que ele acabou de falar. Então acabamos
acabamos embarcando em algumas lembranças do passado que me deixou bastante confuso e curioso. Então voltamos ao presente, onde o chefe iludido continua a conversa com seu pai. Então o homem diz que tinha feito aquela promessa para o bem de seu filho e se desculpa por aquilo. Em seguida, o velho fala que ele não estava dizendo para John se casar com Sora, mas tinha certeza que Sujang também não era a escolha certa, e manda seu filho pensar sobre isso. Nessa hora aqui, a coitada da lambisgoia aparece no local e escuta a conversa dos dois. E quando John percebe que a garota estava ali, Sujang sai correndo do local após se desculpar. Nessa situação, o chefe iludido põe a mão no rosto e seu pai fica se perguntando se a garota estava ali para visitar Lin. Mas antes que ele chegasse a qualquer conclusão, a protagonista aparece segurando a mão do ML e fala que tinha algo que o velho precisava saber e pede para que o homem a encontre no dia seguinte. Mais tarde, em outro lugar, Sujang toma vários drinks enquanto fica pensando no que ouviu e começa a chorar. Pouco tempo depois, a mulher se levanta com uma expressão bastante séria e sai no meio da noite da nevasca. Mais à frente, acabamos descobrindo que a garota havia ido até a casa de John. No local, Sujang começa a gritar e pergunta como o rapaz poderia dormir tranquilamente depois do que havia acontecido. Nessa hora, todos na casa acordam sem entender o que estava acontecendo. E a mulher continua seu barraco gritando que John era um mentiroso, já que ele disse que ela tinha apenas que esperar um pouquinho e questiona o rapaz sobre ele não fazer nada quando seu pai falava mal dela. E do lado de dentro, a família de John fica de boca aberta com a situação e o irmão do rapaz comenta que a garota estava completamente louca. No final, o chefe iludido decide ir até o lado de fora conversar com a maluca e sua mãe vai junto. Nessa situação, a coroa manda Sujang parar com aquilo, senão ela iria chamar a polícia. Mas Sujang estava completamente alterada e não dá a mínima para isso e continua com o que estava fazendo. E grita que toda a família de John era terrível por ter ficado contra seu casamento, mesmo depois de se encontrarem com sua mãe e oficializar o matrimônio. E percebendo que a situação poderia sair do controle, John agarra sua ex-namorada e manda a garota parar com aquilo. Mas Sujang olha para ele com uma expressão de ódio em seu rosto. Então o rapaz fica em silêncio por alguns segundos e abraça a mulher, pedindo para ela parar com aquilo enquanto chorava também. Após isso, o rapaz coloca a maluca em seu carro e resolve perguntar o que a garota estava fazendo no hospital, mas percebe que Sujang já estava dormindo. Na manhã seguinte, Sujang abre seus olhos quando seu alarme começa a tocar e John pergunta se a senhorita já havia acordado. Nessa hora, Sujang fica sem entender o que estava acontecendo ali e pergunta para o rapaz. E John responde que a garota havia ido até sua casa na noite passada sobre o efeito de álcool. Ouvindo isso, a senhorita põe a mão na boca e fica sem reação. E John comenta que havia ficado a noite toda pensando e diz que aquele era o fim para os dois e pede desculpas por tudo que fez a garota passar. E também pede perdão por não ser capaz de aceitar a moça. Após isso, os dois vão para a empresa onde trabalham normalmente. Mais tarde, Sujang vai até seu supervisor e entrega sua carta de demissão. À noite, John se despede de seus colegas de trabalho e vai para casa e nessa ocasião, acabamos percebendo que o rapaz havia retirado sua aliança. Ou seja, a relação dos dois realmente chegou ao fim. E de volta ao nosso casal, o ML vai buscar sua gata no hospital e no local, a protagonista diz que Taesun não precisava ir até lá e ele deveria ter ficado em casa descansando. E Mon não diz nada sobre isso e apenas comenta que como já estava ali, o casal deveria ir junto para casa. Mas Lin fala que apenas iria levar seu futuro marido até em casa. Ouvindo isso, Mon pergunta se a garota iria a outro lugar e Lin responde que ela iria resolver o que aconteceu da última vez. E como você já deve ter imaginado, Taesun fica com uma expressão bastante sombria e fala que voltaria sozinho para casa e pede as coisas da garota para levar. E nossa gata diz que aquilo não era necessário, pois ela iria junto com o ML. Mas Taesun
estava com o modo babaca novamente ativado e simplesmente arranca a bolsa das mãos da protagonista e fala que não estava aleijado e poderia voltar sozinho para casa. E se eu fosse a protagonista, aproveitava que o ML estava de costas e dava uma voadora nele. E de volta a nossa waifu, enquanto o rapaz seguia seu caminho, a garota fica imaginando que Mon só estava daquele jeito por causa que o casal estava passando por uma situação complicada. E tudo voltaria ao normal após ela resolver o que aconteceu ontem. Pouco tempo depois, Lin chega ao local onde o pai de John estava e já frente a frente com o velho, os dois começam a conversar. E o coroa diz que o pai da protagonista provavelmente fez aquela promessa brincando, sem saber como a relação dos dois estaria no futuro. Após isso, o homem começa a contar sua história e diz que o pai da garota foi sua salvação quando ele estava passando por dificuldades e que graças ao pai de Lin tudo deu certo em sua vida. E por causa disso, o homem queria pagar sua dívida e ficou bastante tempo procurando Lin, sua mãe. E ao ouvir isso, Lin agradece pela intenção do velho e diz que por mais que seu pai foi o melhor amigo do homem, para ela seu pai não deixou nada além de coisas ruins e por causa disso ainda não havia o perdoado. Em seguida, Lin comenta que por causa dele, ela viveu sua vida toda se sentindo insegura e com medo de que tudo e todas as pessoas queridas para ela fossem desaparecer a qualquer momento. E enquanto lembrava do passado, a garota também diz que aquilo fez dela uma pessoa que nunca conseguiu depositar confiança em ninguém e nem depender de qualquer pessoa. E também fala um pouquinho como aquilo afetou sua mãe e isso arruinou a relação das duas. Após isso, Lin olha para o homem com uma expressão séria e diz que essas experiências fizeram dela a pessoa que era hoje, incapaz de amar e depender de alguém. E comenta que recentemente isso mudou e ela conseguiu depender de uma pessoa e acabou se apaixonando. E que essa pessoa se colocava em perigo para salvá-la e ela não conseguia mais viver sem ele. E eu confesso que se Lin terminasse sua conversa aqui, já estava perfeito. Mas nossa patroa também disse que John provavelmente havia encontrado alguém especial para ele. Então, para ela, aquela promessa não possuía significado nenhum. E ouvindo isso tudo, o velho fica em silêncio pensando. Então, ele pega seu chá e diz que não sabia o motivo de ter ido até ali. E que também pensava da mesma forma que nossa waifu. Com isso, o velho comenta que seu filho desmaiava sobre muito estresse e que provavelmente prolongar aquela situação seria prejudicial para o rapaz. Ouvindo isso, Lin fala que como o homem pode ver, ela e sua mãe estavam bem. Então, em vez de se preocupar com sua promessa vazia, ele deveria cuidar mais de John. Após isso, Lin sai do local e se sente realizado depois de ter colocado um ponto final naquela situação. Ao mesmo tempo em casa, Mon olha para as coisas da garota e vai procurar algo para ocupar sua mente. Mais tarde, nossa deusa magnífica chega em casa e dá de cara com seu futuro marido, dobrando algumas roupas, e corre até ele enquanto dizia para o rapaz ir descansar, já que ela faria aquilo. Mas Taesun apenas diz que não precisava descansar e que poderia fazer aquilo tranquilamente. Nessa hora, Lin diz que não queria dificultar as coisas para seu futuro marido e pergunta se o rapaz havia comido alguma coisa. E pede para Mon esperar um pouquinho, já que ela iria fazer uma refeição. E você deve ter imaginado que o ML ficou agradecido por ter uma esposa dedicada. Mas, em vez disso, Taesun ativa seu modo babaca e grita com a protagonista e fala para a garota parar com aquilo e pergunta se a senhorita achava que ele iria ficar grato caso Sora fizesse aquilo tudo por ele. E eu fiquei me perguntando o que tem de errado nisso. E de volta a Mon, o maluco continua dando seu chilique e diz que Lin havia ficado hospitalizada por trabalhar em excesso. Em seguida, Taesun se levanta e fala que Sora deveria cuidar dela mesma em vez de tentar ajudá-lo. E nessa hora aqui, eu fiquei sem palavras sobre essa situação. E a carinha da protagonista em choque me quebrou totalmente. E como você já deve ter imaginado, Lin não consegue entender o que fez de errado, até porque, na minha opinião, ela não fez nada e começa a chorar, se perguntando o que deveria fazer. Na manhã seguinte, Sora vai trabalhar igual um zumbi
e John percebe que sua amiga não estava bem e acaba lembrando da conversa que teve na noite passada com seu pai. E descobrimos que depois de comentar como havia sido o diálogo dele com nossa gata, o velho diz que seu filho poderia fazer o que quisesse de agora em diante. Após isso, John olha para a mesa de Sujang vazia, mas muda sua atenção para uma mensagem de Lin convidando o rapaz para conversar e tomar alguns drinks após o trabalho. E, caso você queira apoiar o canal com qualquer valor, deixe seu valeu demais. E essa é a minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico novamente. E sobre os novos capítulos eu gostei muito, já que aconteceu várias coisas interessantes, embora a maioria me deixou um pouco chateado. Então comenta aí a opinião de vocês sobre esses novos acontecimentos. E é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima.